Eu quero te fazer uma pergunta que parece simples, mas que vai te deixar desconfortável se você parar para pensar de verdade. Por que você compra o que você compra? Não me diz que é o preço, não me diz que é a qualidade, me diz apenas o que você sente quando você decide comprar alguma coisa. O autor, o Jürgen Klarik, ele descobriu depois de 15 anos de pesquisa com neuroimagens que por trás de toda decisão de compra existe uma coisa só, o medo. E existe também uma fórmula exata que o cérebro usa para dizer sim. E hoje eu vou te entregar essa fórmula. E eu vou te mostrar também como você pode aplicar ela ainda na sua próxima negociação. Fica até o final desse vídeo. Esse vídeo vai mudar definitivamente a forma como você entende o comportamento do seu cliente. Eu estou fazendo uma série de vídeos explorando este livro aqui, ó, Venda a Mente, Não ao Cliente, do Jürgen Klarik. Eu quero que você fique aqui porque hoje é a análise do capítulo 3. Se você perdeu os primeiros vídeos, eles estão todos aqui no canal. Olá, eu sou Leandro Moura, eu sou empresário, eu sou economista, eu atuo na área de vendas há mais de 20 anos. Durante 17 anos eu trabalhei no mercado corporativo e há 3 anos eu parei a minha carreira corporativa e fui empreender. Hoje eu atuo com treinamento e também com mentoria de vendas. E eu tenho um propósito muito claro com este canal, que é o de transformar a maneira como você encara as vendas. Vamos comigo? O capítulo 3 deste livro se chama O Processo de Decisão. E ele vai abrir esse capítulo 3 com uma descoberta que muda completamente a forma como você deve apresentar as suas opções para um cliente. A nossa mente, ela geralmente precisa de 3 cenários antes de escolher um deles. Não 2 porque é pouco, nem 4 porque é confuso demais. Ela precisa exatamente de 3 alternativas. Porque se você não as oferecer, a pessoa pode desistir da sua proposta e procurar simplesmente em outro lugar. Esses 3 cenários parecem racionais, mas são todos emocionais. O cérebro ele escolhe racionalmente entre 3 opções emocionais. E por isso a escolha final é sempre emocional, mesmo que o cliente jure que foi lógico. Ele ilustra isso com um exemplo brilhante, a compra de uma mochila. Uma mochila urbana. Imagina esse cenário. Racionalmente, está na moda e tem lá seu estilo diferente. Emocionalmente, se eu comprar essa mochila, eu vou me sentir mais ousado e mais livre. Cenário 2, a mochila funcional. Racionalmente, não é tão bonita, mas tem lá seus bolsos. Emocionalmente, eu vou me sentir inteligente por fazer uma escolha prática. Parece lógico, mas é pura emoção. Agora imagina o cenário 3. A mochila que está em promoção, 2 por 1. Racionalmente o cliente está pensando, é um ótimo custo-benefício. Mas é aqui que o Klarik ele é genial. E aí qual é a que a gente escolhe? A de número 2. Porque ele jura que é a mais racional. Que ele está comprando funcionalidade para se sentir inteligente. E isso 100% é emoção. A decisão é a racionalidade escolhendo um entre 3 cenários emocionais. Portanto, venda é emoção. Ajude os seus clientes a construir os melhores cenários emocionais a seu favor. Tem uma outra história nesse capítulo que eu gosto mais. E eu preciso te contar ela aqui porque é onde o autor ele fala sobre ele mesmo. O autor ele vai trazer uma história de que quando ele estava em Miami com a sua família, ele saiu para comprar um carro. Um carro básico, um carro confortável que desse para ele se locomover. Mas ele saiu da concessionária com um Porsche SUV caríssimo. E ele não sabia exatamente por que ele tomou aquela decisão. E ele ficou ali meses tentando entender por que ele tinha tomado a decisão. E ficava criando justificativas na cabeça dele. O som do motor, o design, o conforto. 1 ano e meio depois ele reencontrou um mentor que ele tinha, que é o Jaime. Um homem que ele admirava profundamente, um homem de sucesso. E quando os dois se encontraram, eles perceberam que eles tinham carros idênticos. Ele havia comprado inconscientemente o mesmo carro do homem que ele queria ser. E aí, gente, definitivamente nessa jornada de processo de decisão, a gente precisa entender como o cérebro humano ele funciona pra gente não ficar quebrando a cabeça à toa. Se o maior especialista do mundo em neurovendas, que é o Jürgen Klarik, não consegue identificar suas próprias motivações de compra em tempo real, imagine o seu cliente tentando explicar pra você por que ele precisa pensar. Ele não sabe. E você precisa saber por ele. Essa é a nossa missão. Agora vem uma descoberta que eu gostei demais nesse capítulo. Ele vai chamar de a fórmula que decide a compra. E essa fórmula ela tem 3 etapas obrigatórias: atenção, emoção e memória. Primeiro é a atenção. Sem isso, o jogo ele nem começa. Você precisa fazer o cérebro do cliente parar e prestar atenção em você. Se você não consegue isso, o resto ele simplesmente não existe. O segundo é a emoção. Chamar a atenção não basta. Você pode chamar a atenção e gerar uma emoção negativa, ou até pior, não gerar emoção nenhuma. O cliente ele precisa criar uma associação emocional positiva com você, com o seu produto, com o serviço que você vende e até mesmo com a sua empresa. Primeiro a gente faz negócio com a pessoa física e depois com a pessoa jurídica que a gente representa. E o terceiro é a memória, e é aqui que está o ponto de partida que a maioria dos vendedores nunca chega. Conectar o produto à história de vida do cliente e ao sistema de sobrevivência dele. E aí o autor ele vai dar um exemplo muito perfeito que a gente pode aplicar isso no nosso dia a dia. Geralmente as famílias gastam muito dinheiro para matricular os filhos em uma boa escola. Isso chama a nossa atenção, nos faz sentir bem-sucedidos. Mas o cérebro reptiliano
ele vai ainda mais longe. Com essa educação, a gente está fazendo um investimento para a nossa velhice, pois nós imaginamos que esse filho poderá nos apoiar e proteger quando a gente tiver lá seus 80 anos. Você acha que os pais pensam conscientemente nisso quando pagam a escola de seus filhos? Não. Mas o nosso réptil, nosso cérebro reptiliano, sim, ele sempre pensa nisso. Nós compramos coisas quase sempre de forma inconsciente, com apenas uma pequena pitada de racionalidade. Portanto, quanto mais racional o discurso se torna, mais o vendedor ou o profissional de vendas, o negociador, ele entra num beco sem saída. Nesse capítulo 3, o autor ele vai fundo na neurociência. Mas eu vou te traduzir isso de uma forma muito simples para que você comece a aplicar isso logo pela manhã, a partir de ontem. Existem 4 neurotransmissores que controlam o processo de compra. Entender cada um é como ter o manual do cérebro do seu cliente. O primeiro neurotransmissor é a noradrenalina. Ela é ativada por estímulos novos e inesperados. É o neurotransmissor da atenção. Como um vendedor, você precisa surpreender, mas sem exagerar. O cliente ele sente quando a gente exagera no momento de venda. E aí, o que a gente precisa se conectar com o cliente? O nosso cérebro ele não quer novidades literais o tempo todo. Ele quer e espera novas razões para consumir e novas formas de encaixar o produto no seu estilo de vida. Então, como o seu produto pode se encaixar no estilo de vida do seu cliente? O segundo neurotransmissor é a dopamina, que é o neurotransmissor do prazer e da recompensa. E a chave para liberar a dopamina do seu cliente é muito simples. Faça ele se sentir inteligente. O autor ele dá um exemplo poderoso para uma venda de computador. Olha só. Ao invés de você falar para o cliente, olha, você está comprando um computador Core i7 de 2.7 GHz, você diz o seguinte: esse computador é um dos mais rápidos do mercado, ele vai te deixar guardar todas as fotos dos seus momentos especiais sem travar. Neste momento você libera dopamina no cliente, o hormônio do prazer e da recompensa. O terceiro neurotransmissor é a acetilcolina, que é um neurotransmissor do aprendizado. O cérebro ele quer aprender, mas ele quer aprender no seu próprio ritmo. E isso significa parar de despejar informações e começar a fazer perguntas. Responde uma coisa de cada vez. O vendedor organiza as informações em uma ordem, mas o cliente as processa de uma outra forma, então toma muito cuidado com isso. O quarto neurotransmissor é a endorfina, e aqui está o mais poderoso de todos. De acordo com o autor, aquilo que mais ativa e fideliza o consumidor é justamente a retirada da dor. O que a endorfina faz com o nosso corpo? Tira dor. Então, acima da novidade, da surpresa, do inesperado e do aprendizado, tá a retirada da resolução de problemas. Por quê? Vender é resolver o problema na vida do cliente. E aí, se você é aquela pessoa que é aliviador do cliente, um problema não resolvido, uma promessa quebrada, uma frustração acumulada, você se torna indispensável. É natural que a pessoa feche com você. Não como um vendedor, mas como uma solução para os problemas desse cliente. O que é interessante desse capítulo 3 é que ele também vai contar, vai dizer ali sobre o poder das histórias, negativa, positiva e também uma história neutra. E aqui ele vai entrar num conceito que na época que eu li esse livro, e eu já li ele mais 2 vezes, ele mexeu muito comigo. Você está pronto para entender como que funciona? Eu vou te explicar, vamos lá. Não há nada mais eficaz do que uma história negativa para atrair a atenção do seu cliente. Você precisa contar algo ruim, algo que até ontem o cliente ele achasse que jamais aconteceria com ele. E ele vai trazer uma história ou um exemplo ali de vendedor de uma publicidade impressa. Primeira história negativa. Muitas revistas estão desaparecendo no mundo. As ruins estão morrendo rápido. Isso gera uma atenção imediata e uma credibilidade, porque o vendedor ele está sendo honesto. Agora a história positiva. O cérebro se conecta 30% mais com a publicidade impressa do que com a digital. Isso gera ação. O cliente ele quer saber mais, quer a informação e quer o produto. Agora eu vou te contar uma história neutra. Eu entendo que você precisa pensar com cuidado. Vou deixar esse artigo para você analisar. Eu te ligo na terça e não na segunda. Isso dá ao cliente uma justificativa racional para uma decisão que ele já tomou emocionalmente. A história negativa te chama a atenção. A positiva te provoca uma ação. E a neutra justifica a sua decisão. Então essa é a sequência correta para você contar a história durante o processo de vendas. Quantas vezes você perdeu uma venda porque não tinha uma história para cada momento do processo? A partir de hoje você começa a construir esse repertório. Fica a lição de casa. Quais são as histórias negativas, positivas e neutras que você pode contar para o seu cliente para que ele chegue a uma decisão mais rápida? E aí a gente chega num conceito final aqui desse capítulo, que ele vai fechar com chave de ouro, capítulo 3. Tudo que a gente compra na vida serve de algum modo para reduzir os nossos níveis de medo. Quanto mais medo uma pessoa tem, mais consumista ela tende a ser. O autor ele faz um exercício que eu quero que você faça agora. Eu vou completar algumas frases e você vai perceber que o medo está em absolutamente tudo. Olha só. Os homens eles compram carro por medo de não ser respeitados. As mulheres compram roupas por medo de não ser aceitas na tribo. O paciente procura o melhor especialista por medo de não sobreviver. Você compra livros
por medo de ficar para trás. Mas aqui está o ponto ético que o autor faz questão de deixar claro. Se você é um bom vendedor, você não deve gerar medos para fazer o consumidor comprar de você. Pelo contrário, seu objetivo é compreender os medos que o cliente já traz para ser a pessoa que apresenta a solução para esse problema, para esse medo. Usar o medo para manipular é antiético. Entender o medo para acolher e resolver, isso aí sim é neurovendas de verdade. E agora eu quero contar uma história rapidamente sobre seguro de vida. Eu trabalhei 2 anos com uma grande seguradora norte-americana e ali a venda ela era conduzida com base no medo das coisas ruins que pudessem acontecer. Por mais que isso pareça racional, de certa forma mexe com um sistema dentro do cliente que manipula a decisão de compra dele. Ele até compra pelo medo, mas isso não é uma venda sustentável, porque ele não entende o porquê que ele está comprando. Daqui 2 meses ele vai lá e cancela. Então, vender desta forma não funciona. Vamos fechar esse vídeo então com o que você leva de aprendizado deste capítulo 3? Primeiro ponto, o cérebro precisa de 3 cenários emocionais para decidir, não 2, não 4, e sim 3. Se você não oferece, o cliente vai procurar em outro lugar. A fórmula da compra é atenção, emoção e memória. E essas 3 precisam estar presentes nessa ordem exatamente. Existem 4 neurotransmissores que controlam o processo de compra: noradrenalina, dopamina, acetilcolina e endorfina. Cada um pede uma ação diferente do vendedor. As histórias negativas geram atenção, as positivas geram ação e as neutras justificam a decisão. Aprenda a usar 3 histórias. Tudo que a gente compra serve para reduzir o nosso medo. O vendedor ético não cria medo. Ele identifica o medo que o cliente já traz e se posiciona contra ou como a solução desse problema. Acima de tudo, o nosso mantra do canal: seja singular. Porque os medos, os cenários emocionais e os neurotransmissores de cada cliente, eles são únicos. Toda negociação pede uma leitura singular. E é exatamente isso que separa um vendedor comum de um profissional de alto impacto. E eu encerro com uma frase que para mim resume tudo o que o Cleric quer dizer nesse capítulo. Qualquer que seja o produto que você vende, o cérebro quer que você lhe mostre um mundo de possibilidades. Fale menos, ouça mais, pergunte mais. Ao ouvir o seu cliente, você entenderá melhor o que você precisa dizer. Guarda isso com você, leve para suas próximas reuniões de venda, para sua próxima apresentação de projeto. E aí, vamos comigo aqui, ó, menos discurso, mais escuta, com mais possibilidades. Agora eu preciso de você. Dê um like aqui agora, isso ajuda o YouTube a levar esse conteúdo para mais profissionais que precisam ouvir isso. Se inscreve no canal, ativa o sininho para as notificações, porque no próximo capítulo eu vou falar sobre o capítulo 4. O próximo vídeo é sobre o capítulo 4. E aí nós vamos aprofundar ainda mais nas ferramentas práticas de neurovendas. Um abraço, eu agradeço por você ter continuado comigo até o final. Isso me diz muito sobre você. Um abraço e até mais.